Vamos falar sobre dinheiro? Bem-vindo ao programa de hoje, onde nós vamos conversar sobre o sonho da casa própria, que é o sonho da maioria dos brasileiros. Você já comprou a sua casa própria ou está nesse processo? Esse programa de hoje é para você. E para isso a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Matheus Kraft, que é assessor de investimentos. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você nesse programa. É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos ajudar aí o pessoal que está pensando em ter a casa própria? Vamos lá. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta que muitas vezes é um impasse aí na dúvida desse momento. Eu devo comprar uma casa própria ou devo morar de aluguel? Essa é uma pergunta, né, até por conta da nossa profissão, né, da minha profissão como assessor de investimentos. Né, eu vou falar até um lema, né, que acontece dentro da minha família, né? Hoje eu moro de aluguel e estou para construir a casa própria, né? Só que a grande premissa, né, é realizar um sonho. Então estou realizando um sonho, né, que é da minha esposa, de ter a casa própria, né? Então, se fosse falando, né, tecnicamente, não faria, né, o dinheiro que a gente tem para poder comprar um imóvel, eu investiria e viveria de rendimentos, né? Mas eu estou realizando um sonho. Então tem que colocar na balança, que é realizar um sonho, você vai muito para a parte racional da coisa. Então eu estou realizando um sonho, né? Então eu estou nesse processo aí de compra de imóvel, de construção, né? Que legal. E um sonho é o que nos move. A gente não guarda dinheiro por guardar, a gente guarda pensando em tudo aquilo que a gente pode realizar. E quando a pessoa ela vai começar a pensar nesse sonho, como que ela deve se organizar financeiramente para consegui-lo? Isso, tem dois pontos aí, né? A gente pode olhar o primeiro. Se você tem um dinheiro para comprar à vista, é uma forma de pensar. Se você vai parcelar, né, fazer o endividamento para poder ter a casa própria, é um outro tipo de pensamento. Vamos falar de quem vai financiar, né? A pessoa vai financiar, a gente sabe que tem ali o valor que é financiado e o valor que é dado de entrada. Isso. Então, para ela dar entrada, ela vai ter ainda que pensar em outras coisas, como a mudança, reforma, custo com documentos. Como que ela pode se organizar para conquistar essa etapa? O primeiro ponto, né, eu acredito que seja você ter um controle financeiro, né? Você tem que ter muito bem ali, sabendo quais são suas receitas, né? Ou seja, o montante de dinheiro que você recebe todos os meses, ou anualmente, semestralmente, né? Dependendo se você é uma pessoa física ou jurídica, e com isso você vai saber, né, conseguir num fluxo de caixa, colocar ali, por exemplo, né, eu vou dar de entrada 30% porque eu tenho, né, condições de dar essa primeira entrada, e depois no seu fluxo você ajustar a receita, né, a sua despesa nunca ser maior que a sua receita, né, e também nunca ultrapassar os limites também, né, às vezes deixar de, por exemplo, ter um momento ali de lazer, né, tirar o seu lazer para você espremer essa conta para caber dentro do seu orçamento. Então, certo. Tudo isso tem que estar muito casado na hora de fazer esse endividamento. São os trade-offs, né? E outro ponto muito importante é ter em mente qual é o imóvel, para que seja possível calcular tudo isso, o valor de entrada e o valor de financiamento. Para isso, eu vou chamar agora a Mara Rúbia, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a escolha do imóvel. Mara, tá contigo! Olá, eu sou a Mara Rúbia e hoje eu trago dicas importantes para você que quer comprar o seu imóvel. Primeira dica, procure um profissional competente que vai otimizar muito o seu tempo, auxiliando você em todas as etapas desse processo de compra. A segunda dica é, já tenha em mente que tipo de imóvel que você busca. Se você tem preferência por uma casa, se você quer um apartamento, tem uma boa área de lazer, a localização também é muito importante para a gente poder fazer um bom filtro. E a terceira dica será avaliarmos a sua capacidade financeira na busca deste imóvel. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Excelentes as dicas da Mara Rúbia, e com elas eu te pergunto, a pessoa escolheu o imóvel, já sabe o valor e vai partir para um financiamento. Hoje a gente sabe que existem modalidades pré-fixadas, que a pessoa paga uma taxa, mais a variação da TR, ou as pós-fixadas, normalmente indexadas aí à inflação. Como que você vê a diferença neste momento atual para essas duas modalidades, Matheus?
Nesse momento, né, a gente está falando do menor, né, muito perto do menor patamar, né, de Selic, ou seja, a taxa básica de juros. A inflação também, né, está num patamar mais baixo do que foi no passado. Então, quando a gente está olhando, né, essa parte de endividamento, esse é o momento de você se endividar para casa própria, né? No passado era muito mais caro, né? Então, com isso, elevava muito essas parcelas, as dívidas, né? Hoje está um pouquinho, né, mais fácil de conseguir isso, né? Então, você tem que também estar olhando se você tem algum valor, né, na hora de você fazer a compra do imóvel. Se você tem algum valor para poder investir, né, esse dinheiro também tem que estar ali, vamos dizer, a toque de caixa. Então, tem alguns investimentos que você consegue também ajudar ali na hora de fazer o montante todo na hora do pagamento. Eu acho que também tem essa dica aí para o pessoal. E quais seriam esses investimentos? Os investimentos aí mais conservadores, né? Muitas pessoas escutam falar aí do Tesouro, né? O Tesouro Selic, né? Que está atrelado a essa taxa básica de juros. Ele tem alta liquidez no mercado e ele é muito conservador, né? É o tipo de investimento mais conservador, né? Ele conta com o risco soberano do país. Então, só se o país quebrar que algo aconteceria com esse dinheiro, né? Se não for disso daí, a gente pode partir para, por exemplo, um ativo de emissão bancária, por exemplo, um CDB, né? O CDB também é super conservador e tem uma liquidez aí bacana também. Excelente. Feito isso, né, a gente vai voltar no próximo bloco pensando em como financiar esse imóvel e vendo o que vem depois dessa etapa. Matheus, muito obrigada pela presença e volte sempre. Eu que agradeço. Estamos de volta com o nosso programa, vamos falar sobre dinheiro e agora com uma convidada também muito especial, a arquiteta Thaisa Bacelar. Thaisa, muito bem-vinda. Muito obrigada, Luciana, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. É uma honra ter você aqui com a gente, Thaisa. E hoje você vai trazer muitas dicas para quem está nesse processo de realização desse sonho. Verdade. É isso mesmo? Isso mesmo. Começa me contando, como é que foi esse momento depois da pandemia? Aumentou muito o volume de pessoas querendo mudar de casa? Olha, as pessoas acabaram ficando muito tempo em casa, trabalhando muito tempo em casa. Então, as pessoas começaram a ver situações que precisavam melhorar. Então, a demanda de reforma, de ampliação, de pessoas querendo sair, trocar de casa, sair do apartamento, ir para uma casa, aumentou sim, aumentou uma demanda bem grande. Que legal! E nesse momento, ter o apoio de um profissional faz toda a diferença, não é mesmo? É fundamental. Conta pra gente, do ponto de vista financeiro, a diferença que é quando você conta com um profissional para te ajudar a planejar, organizar, comprar aquilo que é necessário, quando você faz tudo sozinho. Por exemplo, eu que não tenho noção nenhuma, né? Quando vou fazer tudo sozinha, me perco, não sei qual material escolher e às vezes isso acaba ficando mais caro. Fica, Lu. Um planejamento numa reforma, numa construção é fundamental. O cliente ver como vai ficar a casa, planejar, visualizar é fundamental para que ele se sinta seguro e não ter retrabalhos. O retrabalho, refazer algum serviço, alguma etapa de uma obra, isso acaba deixando a obra ainda mais cara. Então, um projeto bem feito, bem pensado, é fundamental para que você não tenha desperdício de material e não acabe influenciando no seu financeiro no final da obra. Excelente. Outra coisa que eu quero te perguntar é sobre a arquitetura consultiva. Eu desconhecia. Eu pensava que contratar um arquiteto era para o projeto como um todo. E eu conheci a arquitetura consultiva, que é um profissional ali para te orientar, te recomendar, que acaba sendo muito mais barato. Conta pra gente como é isso. Exatamente. Muitas das vezes você quer transformar um ambiente da sua casa, não quer grandes reformas, não quer o quebra-quebra. Então, o arquiteto vem para te auxiliar na consultoria. Ele vai te dar dicas de transformar um ambiente como uma pintura,
com uma posição de um móvel diferente, para que a sua casa seja remodelada, mas que seja feita uma transformação sem grandes reformas, sem grandes bagunças dentro da sua casa também. E sem gastar muito dinheiro. Sem gastar muito dinheiro, que é fundamental. Excelente. Eu vou aproveitar, vou chamar agora uma pessoa para contar para a gente como é que a gente pode se preparar e se organizar para o financiamento imobiliário. Kelly Wildner, minha amiga, conta para a gente aqui algumas dicas sobre o financiamento imobiliário. Oi, Lu, e oi para você aí que está assistindo Vamos Falar Sobre Dinheiro. O programa de hoje está falando sobre o sonho da casa própria e eu vou falar sobre financiamento imobiliário. Meu nome é Kelly, eu sou consultora imobiliária. Todo mundo me questiona sobre o que observar no financiamento imobiliário. E com o mercado de hoje, a primeira coisa, taxa de juros, instituição financeira e documentação. A taxa de juros é a 7, custo efetivo total, onde você tem a taxa de juros, os valores dos seguros e mais as tarifas do banco. Só que o que eu quero esclarecer aqui, que esses 3 itens estão relacionados porque a instituição financeira, às vezes, ela tem uma taxa mais baixa do que a taxa de balcão. Então, dica número 1, procure o gerente da sua instituição financeira, fale com ele, diga que você quer financiar, veja a taxa de juros e depois comece com essa roda viva de ficar questionando em todos os bancos quais são as taxas. Procure isso, veja se ele é acessível a você, se ele vai conseguir te dar o apoio na hora de fazer a documentação, na hora de ter perguntas, de responder alguns questionamentos que você vai fazer. Excelente as dicas para o financiamento imobiliário e que me faz aqui te perguntar, Thaisa, também faz muita diferença essa proximidade entre o cliente e o profissional para ter esse entendimento do que é o projeto? Claro, é fundamental o cliente transformar o sonho dele em realidade. O arquiteto tem que estar muito bem sintonizados. Então, quanto mais sintonia entre o profissional e o cliente, eu acho que mais fácil e mais transformador vai ser a reforma da sua casa. E quando a gente vai fazer uma reforma, é importante já saber claramente qual é o orçamento antes de ter essa conversa? É muito importante, ajuda muito o profissional. A gente acaba transformando esse sonho mais real porque a gente consegue enxergar até onde é o limite. É o limite que a gente pode transformar, criar um novo ambiente. Sim, então saber disso tudo, né, financeiramente, gente, já ter isso em mente, quanto eu vou gastar, como eu posso pagar, ajuda aqui na escolha de materiais. E a gente falando aqui de materiais, é possível fazer um bom projeto com materiais alternativos, mais baratos? Claro, sempre é possível. Então a substituição de alguns materiais possibilita muito a mudança do financeiro dessa obra. Então é realmente pesquisar, encontrar momentos certos para comprar. Existem períodos do ano que alguns materiais entram em promoção, então você está alinhado, planejar para você comprar nesse período também ajuda muito nessa questão do financeiro da obra. Agora vai ter que contar que período é esse que é mais barato? Olha, a parte dos revestimentos é uma das partes mais caras de uma obra, então tem períodos no Black Friday, você consegue comprar no final do ano, você consegue comprar revestimentos em promoções e isso ajuda muito. Gente, olha que legal. E aí entra de novo a organização financeira. Black Friday, para quem não sabe, é uma data em novembro em que as empresas costumam fazer assim promoções conjuntas com preços realmente muito mais baratos. Thaisa, conta pra gente exemplo de substituição de material que pode deixar a obra mais barata. Olha, você pode colocar um revestimento 3D que é feito de cimento, que ele tem um custo elevado, mas você pode substituir também esse elemento 3D talvez por placas de PVC ou também por revestimentos 3D de gesso. Então a mudança dos valores é drástica, mas o efeito continua o mesmo, você consegue transformar. E dá um exemplo pra gente de custo, assim, de diferença percentualmente entre um material e o outro, mais caro e mais barato. Olha, chega a ser de 70% a diferença. 70%? Gente, é muita coisa. Por isso que a criatividade, ter um profissional que consiga olhar fora da caixa faz diferença nesse processo. Exatamente. E é comum as pessoas se aproveitarem nesse processo de mudança os móveis que elas já tenham em casa? Luciana, é super
normal. Às vezes você vai pintar um novo móvel, você também pode transformar uma poltrona, renovando ela. Então é super normal a gente fazer esse tipo de intervenção. Excelente, Thaisa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Lu. E você não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conversar com um especialista em imóveis para falar também sobre dicas de como fazer isso de forma viável economicamente. Até já! Estamos de volta com o programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Hoje falando sobre o sonho da casa própria. Eu estou aqui com o Gustavo, que é o CEO e fundador da Cenário Móveis. Muito prazer, Gustavo. Prazer é meu, Luciana. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. E a gente teve uma conversa muito legal agora com uma arquiteta falando sobre intervenções que minimizem aí os custos. Sim. Adoro falar sobre isso, sobre o que gera menos despesas, Gustavo. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho, depois que a pessoa passou pelo processo, já escolheu a casa, vai se mudar, ou aí está na casa insatisfeita com algumas coisas, como que ela pode mudar, mas com dicas para não gastar muito. Então, Luciana, a gente tem uma parceria bem legal com arquitetos, né? A gente também tem a nossa função, assim, do cliente vir direto, a gente também tem essa opção. Mas, assim, o legal do que a gente gosta também do trabalho com o arquiteto, é porque o arquiteto ele já tem uma visão diferenciada também de espaço. Muitas vezes o cliente vem com a gente e fala assim, Gustavo, eu tenho um sofá, mas não está cabendo na minha sala, porque acaba ficando desconfortável, que é muito grande, o acesso. E isso tudo a gente vai trabalhando junto com ele, né? Então a gente vai adaptando, vai fazendo o que for necessário para ficar legal e gastar menos. Sim. Gustavo, e você, assim, queria que você contasse pra gente qual foi o caso mais antigo que você já viu? Um cliente que tinha um sofá antigo, às vezes até de outra geração, que era dos pais, dos avós. Você consegue resolver esse tipo de coisa também? Na verdade isso aí já é a gente tem a reforma e a restauração, né? Então Sim. Tem muito cliente que tem, por exemplo, poltrona que foi da avó, que foi de um ente querido, que de repente ficou no tempo, bastante tempo, a gente recupera a madeira, a gente verniza de novo, às vezes é estofado que era de palha, de algodão, tudo isso a gente renova. Que legal, e renova, fica com cara de novo. Cara de novo. E a reforma? Quando vale a pena reformar um móvel e quando não vale? Então, Luciana, muito legal essa pergunta sua, porque assim, eu costumo falar para o cliente o seguinte, para você avaliar se compensa você reformar ou comprar um sofá novo, você tem que fazer alguns questionamentos. Eu costumo falar para o meu cliente assim, você tem que dar uma nota de 0 a 10, você tem que dar uma nota 7 para o seu sofá. Esse 7 representa assim, ele tem um design bacana, você sabe que ele é confortável, ele cabe na sua sala, porque assim, não é simplesmente você falar assim, eu vou comprar um novo, de repente o novo é um padrão que a fábrica tem, né? Então ela não foge muito desse padrão, ela te dá 3 opções de tamanho. Se o seu cabe, se o seu supre, você sabe que você pagou um valor agregado nele que assim, não foi baixo, compensa reformar. Então é isso que você tem que avaliar, é um conselho que eu dou para as pessoas. E aí também tem um conceito importante de sustentabilidade. Muitas vezes a gente acaba jogando coisas fora, e isso vai gerar, né, toda uma ofensa ao meio ambiente, é um desperdício de recursos. Muitas vezes, né, há um tempo atrás a gente usou muito marrom na decoração, depois mudou tudo para cinza. E com um simples revestimento a gente pode mudar tudo isso, né, Gustavo? Na verdade, assim, o que é importante falar também, assim, a tapeçaria, ela é uma arte, né? Então, assim, quando você pede para um tapeceiro, para um profissional de estofamento forrar o sofá, então, quer dizer, ele tem que dar a sua arte, colocar a sua cara naquele móvel, né?
E isso, assim, para satisfazer o cliente, às vezes você tem que fazer algumas adaptações, algumas coisas, mas assim, sempre vale a pena, porque sempre renova, sempre fica novo. E aquele detalhe que você falou também, hoje não é simples você desfazer do móvel, né? Apesar de ter muito... Hoje as PEVs, né, pelo menos São José tem bastante, mas assim, não é simples você pegar, vou desfazer do meu sofá. Às vezes você vai vender, não tem aquele valor agregado que seria... Sim. Então, assim, é bem excelente isso que você falou. Para quem não sabe, Gustavo, conte aí o que são PEVs. Então, PEV são locais específicos que a prefeitura, pelo menos a de São José dos Campos, tem para descarte de material reciclável, né? Entulho, madeira, sofá, né? Sim. Então tem Então quando eu for jogar o meu sofá, vou trocar o meu sofá, eu não posso jogar na rua, colocar lá na frente de casa. Tenho que fazer o descarte correto do material. Na verdade parece que tem um período da semana que eles passam recolhendo esse material, mas assim, é difícil você desfazer de um sofá. Sim. Então não é um item que você pode jogar num lote vazio, que você pode pôr fogo, porque não é simples. É isso aí, gente. Esse tipo de coisa a gente não faz. A gente busca sempre dar a destinação correta e pensar nessa viabilidade, em quem mais pode ser atendido. Meu avô dizia sempre que quando a gente vai doar alguma coisa, a gente tem que doar aquilo que ainda seja utilizável para outras pessoas. Sim. Então eu nunca deixo degradar completamente, dou enquanto ainda tem condições. Sim, com certeza. E deixa uma dica de ouro, Gustavo, para quem pensa em passar por esse processo, ou não está feliz com os móveis que tem em casa, que dicas você pode dar para essa pessoa? Então, eu acho assim, primeiro, procure um profissional que realmente atenda você da maneira correta, né? Então, assim, que te oriente, que informe para você quais são os custos e os benefícios que você vai ter, porque, na verdade, você tem que olhar sempre isso. Qual é o custo e o benefício que eu vou ter? De uma reforma ou de uma fabricação, né? Comparar. Isso, é comparar. E o que é importante dizer é aquilo que eu te falei. É diferente você comprar um sofá, por exemplo, numa fábrica que produz muito e tem um valor agregado que pode oferecer uma diferença para você, e você contratar um profissional para fazer esse trabalho. Então, assim, tudo isso tem que ser pesado na balança custo-benefício. Excelente, Gustavo. Vejam que a gente, além dos conceitos financeiros aqui, a gente tem a questão importante de valorizar o profissional liberal, o pequeno empresário que está aqui lutando no dia a dia para conseguir manter a sua empresa viva e gerar empregos. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pela audiência. Tem mais material lá nas nossas redes sociais, @LucianeQuedo no Instagram. Mande a sua mensagem, mande as suas dúvidas e esteja aqui com a gente na semana que vem. Estarei te esperando.